O Laboratório Santa Cecília está cada vez mais perto de você. São 14 unidades de coleta para melhor lhe atender, sendo 8 unidades em Lavras, uma em Bom Sucesso, Carrancas, Itutinga, Nazareno, Perdões e agora também com uma nova unidade em Coqueiral. O laboratório também conta com uma unidade móvel atendendo as cidades de Tumirim, Ibituruna, Ijaci, Ingaí, Luminárias, Macuco, Rosário e Ribeirão Vermelho. E se preferir, pode realizar sua coleta em casa. Basta realizar o agendamento pelo WhatsApp 35 9 88 26 91 71 ou em uma das unidades. Laboratório Santa Cecília, há mais de 50 anos cuidando da sua saúde. Ser associado ao sistema Pax Carvalho só traz vantagens para você e sua família. Descontos de até 70% em serviços ou produtos. E também empréstimos por até 90 dias de aparelhos de apoio ortopédico. Fazendo o plano Pax Carvalho significa estar à frente dos acontecimentos reais que a vida nos traz. Nos detalhes, a Pax Carvalho faz a diferença. Pax Carvalho, tradição que gerou confiança. Em Lavras 3822 4050, Rua Otacílio Negrão de Lima, 105. Santa Efigênia, solução em concretos e serviços de alta qualidade. Possui atualmente 5 usinas de concreto situadas em Lavras e região. Com uma equipe qualificada e equipamentos modernos, a Santa Efigênia fornece concreto pronto para sua construção ou reforma, em obras residenciais, comerciais, industriais ou infraestruturais. Referência no segmento de concreto usinado. Garantia de segurança e excelência em projetos de construção, só com a Santa Efigênia Concreto. Telefone 35 3822 7211. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se liga em mais uma edição do Esporte em Foco. Chegamos agora no nosso 27º episódio e mais uma vez, como não é novidade para ninguém, está aqui do meu lado ele, nosso grande amigo Rafael Mendonça. Como que tá, Rafa? Fala, Gabriel, um abraço para você, para todos que nos acompanham. Estou aqui com o meu café nesse momento e até ofereço por educação a você e a toda a nossa audiência, porque um cafezinho sempre acompanha muito bem. Se bem que podem ter pessoas que nos acompanham que não gostam tanto de café, então fica aí o oferecimento de qualquer bebida que seja do agrado de cada um que estiver nos acompanhando. Porque tem a galera do chá, né, Rafael? Então, Exato. galera... Agora tem aquele negócio, Gabriel, chá, eu sou da seguinte opinião com relação a chá. Chá, eu sou muito acostumado com chá raiz, que é o chá de vó. O que é o chá de vó? É o chá de hortelã, de erva cidreira, capim-limão, erva doce. Passou do hibisco e morango para frente, eu já não tomo. Exatamente. E aquele amargo, né? Nada de docinho, não, Rafa. Não, aí não precisa ser tão ríspido assim, não. Aí você já tá querendo que eu tome chá de boldo de graça, aí não precisa também, né? Mas começando com esse papo super importante aí para nossa audiência, Rafael Mendonça, vamos para a tier list de hoje. Mais uma vez, Rafael Mendonça é pego de surpresa, mas hoje, Rafa, eu acredito que de uma forma leve e divertida, porque no programa de hoje falaremos sobre os mascotes dos times brasileiros. E aí vamos dividi-los aí com os mais legais, os mais icônicos. E uma lista muito bem estruturada nessa produção maravilhosa que eu tirei de uma fonte aí que nada mais é que a minha cabeça, Rafa. Então aqui temos os 12 mais interessantes de acordo comigo mesmo. Você acha que é uma fonte boa, Rafa? Eu acho sim, Gabriel. Você fez mais ou menos quando a gente vai na unidade de pronto atendimento, que tem a triagem, né? Você fez aquela triagem dos mascotes e aí separou aqueles que necessitam de uma atenção um pouco maior, né? Exatamente. Então tem vários times, Rafa, talvez até os maiores do Brasil, que os mascotes não são tão relevantes. Vamos citar aqui, por exemplo, o São Paulo, né? São Paulo está até no nome, mas nunca é lembrado pelo seu mascote.
O próprio Corinthians, não sei se você concorda comigo, você pode me refutar. O mascote também, que agora tá um pouco mais conhecido, mas o Biriba, né, do Botafogo, são times também que estão ali, tem 2 mascotes, tem o Manequinho também do Botafogo, então não tem algo tão representativo. Então, a primeira coisa de hoje, Rafa, eu vou listar aqui os mascotes, são 12 para a gente dividir aqui em Brabo, Legal e Blé. Né? Entre o famoso Blé, 4 em cada um, e depois a gente tira um pro icônico. E é óbvio, né? Com 12 representantes apenas, o Brasil, que tem aí vários e vários times muito tradicionais, fica fácil da gente entrar naquela seara da injustiça perante os torcedores de todo o país. Primeiro, a trinca de leões, né? Não tinha como colocar um e deixar outro de fora, né, Rafa? Que é o leão do Psique, do Fortaleza, o leão da Barra, do Vitória da Bahia, e o leão do Sport de Recife. Tem o Índio Condá, da Chapecoense, o Urubu, do Flamengo, o Vovô, do Ceará, o Coelho, do América, o Peixe, representado por essas lindas baleias que eu acho maravilhoso, da Vila Belmiro, Rafael Mendonça, o Guerreirinho do Fluminense, que vai estar aqui também, que eu vou falar por que eu coloquei o Guerreirinho daqui a pouco, o Porco do Palmeiras, Raposa do Cruzeiro e o Galo do Atlético. Tá de bom tamanho, Rafa? Ou você tem uma menção honrosa que, se você quiser, como hoje estamos trazendo aqui da nossa própria cabeça, a gente inclui aqui na lista agora. Não, acho que tá de bom tamanho, sim. Tem alguns desses aí que tem histórias legais, mas que não me pegam muito. Para mim, o mascote, ele tem que ser aquele mascote imponente, sabe? É claro que tem os mascotes que são mais simpáticos do que imponentes e tem seu valor também, mas eu gosto do mascote imponente, que ele vai chegar ali no pré-jogo, a torcida vai fazer aquela festa, ele vai sair correndo e aí a galera vai querer que o mascote represente aquilo que a torcida quer ver do time em campo. Então, acho que o mascote tem que ser muito nessa linha. O mascote que ele é um mascote fofo, eu já acho que ele não cumpre muito com o requisito de um mascote. Exatamente. Eu vou até pesquisar aqui, ô Rafa, porque é só para não falar bobagem, mas eu lembro muito de uma noite de Libertadores aí, é isso mesmo. E o mascote do Clube Atlético Independiente da Argentina é El Diablo Rojo, que é praticamente o diabo. E o time vermelho, aquele clima gostoso de Libertadores, aquela fumaça vermelha, parecendo um inferno mesmo, Rafael. E o mascotinho, o time, eu lembro disso, eu era novo, adolescente ali, e o time entrando em campo e o mascote, que era um diabo com um tridente, indo atrás do adversário ali, cutucando. Isso é legal demais, assim, com todo respeito às religiões, ao que isso representa no Seara. Mas é aquilo aqui, ó, que você chegou no inferno vermelho do Independente, cara, que é diferente. Então, concordo demais com você. O mascote, ele precisa ser imponente. E vamos começar, Rafael Mendonça. Ô, Gabriel, antes de começar, perdão te interromper, mas como o Biriba não tá nessa lista, eu queria só contrapor com o Biriba, porque você acabou de citar aí o Diabo, e o Biriba é o total oposto disso. Se eu vejo o Biriba, eu fico com vontade de fazer um carinho nele, falar, Biriba... Dá um abraço, porque eu vou assobiar pro Biriba, vir meu brinco, pra eu jogar um osso pro Biriba brincar, mas não é pra isso, meu Deus do céu. Exatamente, Rafa. E agora vamos, então, Rafa, começar com um trio, que é como eu disse, eu não podia colocar um apenas, porque são 3 leões, e talvez muito por isso que você disse, porque leão é o rei da selva, leão mostra força, mostra imponência. Então nós temos o leão da Barra, que é o mascote do Vitória da Bahia, o leão do Pici, que é o mascote do Fortaleza, e o leão do Sport Recife. Então, 3 representantes do Nordeste com os 3 mascotes sendo leões. Você acha, Rafa, antes de tudo, que por terem 3, ainda mais na região Nordeste, perde um pouco de peso?
Pede, porque além desses 3 leões, tem outros leões também. O Avaí, por exemplo, é um leão, né? Então, eu acho que todos os times que tem aí o leão, eles já perdem um pouco em personalidade, porque você tem que falar leão. Leão de onde? Leão de quê? Porque tem vários. Então, ó, eu gosto do Leão do Sport, porque eu acho que ele tem uma juba muito bacana. Ele tem ali toda uma feição própria. Ele é um leão mal feito, mas é um mal feito do bem, sabe? Um mal feito pro lado positivo. Você assim, nossa, que mascote estranho, mas é um mascote estranho que impõe respeito. Então eu colocaria o Leão do Esporte no legal. O Leão do Vitória também tem uma juba muito bacana. Não, deixa os outros 2 leões no blé, mas qualquer coisa a gente sobe o do Vitória, porque o do PC, o leão do PC, eu acho que talvez dos 3, na nomenclatura, é o que tem a maior personalidade, porque quando você fala leão do PC, pronto. Mas esse mascote do leão do Psy tá um leão meio desnutrido, né, cara? Acho que ele precisaria de um pouco mais de vigor, então eu deixaria no blé por conta disso também. E o leão do esporte me pega porque eu acho ele estiloso. Estiloso, o leão do esporte lá da Ilha do Retiro. Só não tá dando muita sorte esse ano, né, Rafa? Não tá mostrando Não, toda a força do rei da selva, né? de jeito nenhum. E Ex- dizem que, inclusive, na selva, quem faz todo o trabalho sujo é a leoa, né? Que é a leoa que vai pra cima na caça, é a leoa que. O leão fica lá só bonitão, desfilando, porque ele é todo pomposo, cabeludo, chama atenção. Mas quem faz o serviço sujo é a leoa. Fica aí a observação Animal Planet de hoje. Exatamente, grande informação de Rafael Mendonça, um grande, falar para você, um grande fã de Rei Leão, né? O grande, Ô, grande baita filme, filme, hein? baita filme aí, com toda certeza. Ô, Rafa, então vamos passar agora para o Índio Condá, né? O Índio Condá, que ele é bem interessante. Obviamente, a Chapecoense tem toda essa repercussão hoje por conta daquele acidente em 2016, mas como não se lembrar daquela narração icônica também do Deva Pascovitch pela Fox Sports, quando a Chapecoense empata com o San Lorenzo em casa por 0-0 e com uma defesa gigantesca do Danilo no último minuto de partida, ele fala, é o espírito de Condá que está aqui nesse momento. E isso é interessante, porque além do mascote precisar ser imponente, ele precisa ter uma história legal, algo interessante culturalmente, raízes, como vamos dizer assim, né, Rafa? E eu acho que o Índio Condá tem isso, por isso ele está aqui. E infelizmente, né, é uma narração também icônica, porque menos de uma semana depois os dois acabaram falecendo. Tanto o Danilo, que foi o personagem ali da defesa que salvou, né, e classificou a Chapecoense para a final da Sul-Americana em 2016, como também o próprio narrador que estava, né, no mesmo voo naquele fatídico dia. Narradoraço, viu, ô Gabriel? Inclusive, fazendo aqui uma observação, acaba que em Lavras, né? Como eu fui criado em Lavras, a gente não tinha, por exemplo, rádios que retransmitiam ou não chegava até a gente os sinais das rádios de Belo Horizonte. Então, muitas vezes a gente ia pelo AM, pelo menos eu, para ouvir os jogos, e pegava muito sinal de rádios do Rio e de São Paulo. E eu sempre fui um admirador muito grande do rádio paulista, dos narradores paulistas, e tenho neles muito da minha inspiração para trabalhar até hoje. O que eu mais gosto até hoje e ouço até hoje é o Oscar Ulisses, da CBN, antiga Rádio Globo, e o Deva Pascovitch era um deles. Então, é um cara que representa demais. E eu acho que você fez um resumo, ô Gabriel, para a gente colocar como o primeiro brabo de hoje. Porque além de ser um mascote com personalidade imponente, ele carrega consigo a história do povo originário ali de Chapecó. Então, ele tem todos os requisitos. Ele é um mascote imponente, ele é um mascote de personalidade, porque não temos muitos mascotes índios no Brasil, e ele faz referência de forma específica ao povo daquela região, que é um povo muito característico, né, por ser um time de uma cidade interior. Então, acho que ele cabe como nosso primeiro brabo de hoje. Ótimo, Rafael. E assino embaixo, né? Já trouxe até uma introdução aqui, uma justificativa inicial para tentar fazer a sua cabeça e conseguir.
E fazer isso é bom demais, Rafa. Conseguir o seu aval é uma honra, com toda certeza. Aqui, ó, a minha caneta aqui, ó, assina embaixo. Assino embaixo, exatamente. Rafa, agora a gente vai passar para o mascote da maior torcida do Brasil, do time mais popular do Brasil, que é o Urubu do Flamengo. E interessante que na história o Urubu não foi a primeira escolha do Flamengo, né? Era o Popeye, porque o Flamengo, por ser um time, um clube de regatas também, né? Ali o Popeye, um marinheiro, tinha ligação com a água, com a navegação, mas a torcida rival começava a usar o termo urubu de forma pejorativa. E é aquele famoso, né? Cara, estão chamando, vamos adotar agora, nós somos os urubus e acabou a conversa e vamos embora. E acontece, a gente já pode colocar no mesmo balaio aqui, o porco do Palmeiras, que tem uma história parecida, porque nós temos o periquito como o mascote alviverde, mas a galera ali dos times adversários de São Paulo, principalmente, né, chamavam a torcida do Palmeiras de porcos, e o palmeirense também adotou para si esse termo, e hoje urubu e porco são os mascotes mais utilizados pelos clubes para denominar e para caracterizar a sua própria torcida, né, Rafa? Isso, e eu acho que esses dois mascotes, de forma especial, eles carregam mais do que o mascote em si, a história. Eu acho a história mais legal do que o próprio mascote, porque é uma virada de mesa, né? Algo que seria provocativo acabou virando uma força para esses dois. E eu confesso, ô Gabriel, por mais que a gente associe diretamente o porco ao Palmeiras e o urubu ao Flamengo, eu até não acho esses dois mascotes ali naquele top entre os principais mascotes, aí falando do ponto de vista estético mesmo dos times brasileiros. E até pelo do Palmeiras ainda ter essa dualidade com o periquito, isso deixa ainda mais forte. Eu acho que cabe ali a gente colocar esses dois no brabo pela história que eles têm por trás e por terem virado marcas dessas duas equipes. Mas passível de reavaliação, viu, Gabriel? Se eu tivesse assim que elencar, por exemplo, num desempate com esses dois aí no brabo, nenhum dos dois estariam entre concorrentes a icônico. Melhor dizendo, viu, Gabriel? Acho que dá até pra gente descer o porco ou o urubu pro legal. Aí fica a seu critério. Cara, eu acho que a gente pode descer então, Rafa, o urubu. Vou te dizer por quê. Porque eu acho que pelo menos aqui para mim, uma das minhas análises, dos pontos de análise, é também o quanto que o mascote ele se confunde com o time. O porco, ele tá no grito da torcida do Palmeiras. Porco. O urubu. Fio. E o urubu nem tanto. O urubu é uma identificação, mas o porco, eu acho que ele se identifica um pouco mais. É aquela famosa que a gente usou na última tier list, Rafa. Perguntar para qualquer criança na rua os mascotes, eu acredito que mais crianças irão reconhecer o porco como mascote palmeirense do que o urubu como mascote flamenguista. Então, por esse ponto, eu desço o urubu. E você concorda, então, Rafa? Plenamente. Acho que é um bom critério, porque o cântico da torcida que você trouxe é bastante. Serve para a gente exemplificar isso. E realmente, né? A gente não vê um torcedor. É muito difícil ver um torcedor do Flamengo batendo no peito falando: eu sou urubu. Agora, eu sou porco, eu sou da porcada. A galera do Palmeiras ainda fala. Mas o urubu é mais difícil. Até a gente vê a representação do urubu nas bandeiras do Flamengo e tudo mais, mas a denominação de urubu mesmo, no meio da torcida, no meio dos cânticos, ela é muito rara entre os flamenguistas. Não, exatamente. E você falou, Rafa, algo bem interessante aí, que foi a virada de mesa, né? Que essas torcidas fizeram ali para se identificarem com esses mascotes e mudarem a história. E falando em virada de mesa, vamos falar do Fluminense, mas não no âmbito esportivo, e sim
no âmbito do mascote, Rafael Mendonça. Olha, você quase arrumando problema para a cabeça, hein, Gabriel? Exatamente. Tem que ter um pouquinho de polêmica, né, Rafa? Senão a gente não caminha. Mas o Fluminense, ele tinha o Cartola, né? O Cartola... E eu vou te falar, o Cartola estaria abaixo do Blé. Nunca pegou. Mas eu acho muito interessante, e principalmente por conta dessa característica de representatividade, o Guerreirinho, que é um novo mascote, chega aí no Fluminense recentemente, muito por conta do que se formou, né? O time de guerreiros, principalmente naquele ano onde, com o Cuca, né, teve o milagre do não rebaixamento, agora também com a conquista da Copa Libertadores recentemente. Então foi um marco e uma característica que marcou esse time do Fluminense nos últimos anos, nas últimas temporadas. E isso eu acho interessante. Já vou te adiantar, Rafa, eu acho que ele não vai estar alto nessa lista, longe disso, mas eu acho que dentre os 12 aí, merecia essa menção. É legal pela história do time de guerreiros, né? É um marco do futebol brasileiro, mas eu iria com ele pro Blé, assim, porque... Cara, beleza, o Guerreirinho, legal, Guerreirinho é bacana, mas eu não consigo enxergar, por exemplo, vários Guerreirinhos sendo vendidos no entorno do Maracanã, entendeu? Eu não sei se talvez até por ser um mascote recente, ainda tá nesse processo do pessoal pegar de fato. A história por trás é legal, eu acho que foi legal a mudança, porque o anterior era pior, concordo com você, mas eu acho que ainda não tem aquele negócio de ser associado diretamente ao Fluminense. Tanto é que muita gente não deve saber que o Guerreirinho é o mascote do Fluminense. Exatamente, mas a pergunta que o Brasil quer saber de você, Rafael. Certo. Guerreirinho ou Biriba? Ah, não, Guerreirinho, né? Biriba não dá. Biriba não dá, cara. Biriba é pra você brincar com ele. Biriba vai correr no estádio, ele vai atrair o adversário pra brincar, pra jogar um osso pra ele, você vai assobiar pra ele, por aí vai. Não dá. Rafael, hater número 1 do Biriba, mascote Cara, do Botafogo, sabe por quê? Porque o Botafogo, ele tem o cachorro como mascote. Ele poderia pegar o cachorro mais sanguinário que existe para colocar como mascote e coloca o Biriba. O Biriba é quase um caramelinho. O Biriba é fofo, é fofinho, Rafael. Não existe mascote fofo. Mascote fofo é para ação para criança em escola. Em estádio de futebol, que você está prestes a enfrentar um adversário valendo dinheiro, valendo vaga em mata-mata, você não pode pôr o Biriba para anteceder a partida. Muito bem, Rafael Mendonça. E Rafa, chegando aqui já 7 mascotes classificados por nós. Vamos rapidinho então para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho voltamos aqui sem demora para você que está nos assistindo pelo Facebook e também pelo YouTube. Você que está no Spotify, fica direto com a gente. Ademir Rocha Barbearia, uma experiência única para o homem que valoriza o seu estilo. Do clássico ao sofisticado, oferece atendimento de excelência no cuidado da barba, cabelo ou bigode. Tudo isso num espaço descontraído e perfeito para uma boa prosa e reencontro com os amigos. Ademir Rocha Barbearia, homem que se gosta, se cuida. 4 unidades em Lavras. Telefone 4104-0428. Os melhores peixes de Lavras e região você encontra na Companhia do Peixe, no Mercado Municipal de Lavras. Peixes fresquinhos e com procedência. Confira nosso filé de tilápia, o delicioso salmão e a tradicional traíra espalmada. Companhia do Peixe, Rua Miceno de Pádua, 635, Loja 7, no Mercado Municipal. Fones 9917-6706 e 9209-5580.
Você que está cansado de lidar com questões burocráticas e com a demora no atendimento em órgãos públicos, acredite, a equipe Pelé Despachante resolve isso para você, tornando sua vida mais fácil e seus processos mais ágeis. Com 15 anos de experiência no mercado, conhecimento sobre processos e requisitos legais, respeito, transparência e cordialidade com o cliente. Só mesmo a equipe Pelé Despachante pode lhe oferecer, além, é claro, da tranquilidade que você merece. Rua Chagas Dória, 323B, no centro. Telefone 3821-8207. Vet Pet Clínica Veterinária. Atendimento com veterinários no local 24 horas por dia, todos os dias do ano. São mais de 20 veterinários de diferentes especialidades, atendendo com amor e carinho Lavras e região, com unidades também em São João del Rei e Divinópolis. Estrutura completa, consultas, vacinas, cirurgias, exames de imagem, exames laboratoriais e o mais importante, preço justo e pagamento facilitado. Precisou é só levar. O veterinário já está lá. Em Lavras, a Vet Pet está na Rua Platina, número 12. Fone 3822-7268. Estamos de volta aqui no nosso Esporte em Foco, hoje falando sobre os mascotes das equipes brasileiras, 12 aqui que foram elencadas pela minha própria cabeça, e estamos fazendo aqui essa divisão em Brabo, Legal e Blé. Por enquanto, o Índio Condá da Chapecoense e o Porco do Palmeiras como brabos, Legal para o Leão do Sport e o Urubu do Flamengo, e o Blé, que temos os Leões, aí, o Leão do PC do Fortaleza e o Leão da Barra do Vitória e o Guerreirinho do Fluminense. E agora a gente passa, então, voltando ao Nordeste, Rafa, para o Vozão, o vovô do Ceará, que, eu vou dizer, tinha tudo para ser um blé, pode ser que seja, mas ele é conhecido, né, Rafa? Ele é reconhecido aí muitas vezes, até, eu faço esse paralelo, por exemplo, a gente, no meu modo de pensar, não tem nem comparação à força das equipes, esportivamente falando, tradicionalmente falando, do Sul ali. Vamos pensar Inter e Grêmio contra um Ceará, cara, historicamente é muito, muito mais imponente. Mas você pegar o Saci do Grêmio, você pegar ali também o Mosqueteiro, é um mosqueteiro, né? É o Saci do Inter e o Mosqueteiro do Grêmio. Agora a galera lá no Sul vai me matar, né? Que eu troquei as bolas aqui. O Saci do Inter e o Mosqueteiro do Grêmio, Rafa. Cara, pra mim não chega nos pés do Vozão do Ceará, cara. Eu ainda posso, eu ainda vou aqui além. Eu acho o Saci talvez um pouco melhor que o Guerreirinho, pela capacidade que o Saci tem de se equilibrar. É tudo bem que tem todo um mecanismo ali para ele ficar com os dois pés no chão, mas é muito bem disfarçado. Então fica aqui o meu reconhecimento ao trabalho do personagem que interpreta o Saci. Agora, sobre o Vozão, ele é um mascote que beira a simpatia. Eu só vou colocar ele no legal porque eu tenho outro candidato ao Blé e pela representatividade. Porque o Vozão é o Vozão e ponto final. O Vozão é o Vozão de norte a sul do Brasil. Você sabe que o Vozão é o Ceará. Então, assim, mas ele é quase um senhor que eu convidaria para jogar dama. Mas, assim, passa pela representatividade. E isso é legal, Rafa, porque muitas vezes se falam do Ceará como Vozão. Vai jogar com o Vozão lá no Ceará e já se entende de quem se está falando. Então, isso é bem interessante. E, Rafa, passando agora nessa questão de confundir aí, ou você falar o nome do mascote e entender que é o time, eu acho que nada chega perto do Galo. Se você digitar, e por isso que eu falo, se você colocar Vozão no Google, provavelmente vai ter ali uma alusão ao Vozão do Ceará, porque não é um bicho, não é um animal. Se você coloca leão no Google, provavelmente vai vir ali informações que a leoa, ela tem um trabalho sujo na selva, né, as capacidades do leão, aquela coisa. Muito dificilmente você vai encontrar os mascotes. Se você coloca, talvez, aí urubu, também você vai ver o bicho urubu, o animal ali. Agora,
Faz esse teste depois e a galera que está nos escutando para ver. Coloca Galo no Google. Você vai ver Atlético Mineiro 0, Flamengo 1, último jogo do Galo. Eu não tô brincando, Rafa. Fiz esse teste aqui com a Malu, minha esposa. A Malu tava duvidando, falou: não, então entra aí, porque eu tava falando sobre o próximo podcast e certinho, Rafa. Então, Galo é sinônimo de Clube Atlético Mineiro. Eu acho isso impressionante. E mais uma coisa, o Galo doido, que virou sinônimo também, que é bacana ressaltar aqui, até para valorizar, Rafa, que foi criado pelo Dudu, né? Dudu, que hoje é seu colega de trabalho na Rádio 98, ele que criou na época de Alterosa Esporte, falava do Galo doido e hoje tá na boca do povo e é uma chancela do Atlético, né? Com certeza, o Dudu que é um ícone da comunicação mineira, né? E um cara sensacional. E olha que interessante, em tese, se a gente for comparar com outros mascotes do Brasil, o Galo doido ele é até recente. Só que o Atlético se confunde tanto com o Galo, pela maneira como o Galo mascote se associou ao time lá no passado, que muitas vezes a gente acha que o Galo doido existe há muito tempo. Então, assim, esse é um candidataço hoje a ser um dos principais, pode colocar lá no Brabo com tranquilidade, por todos esses motivos que você citou. E o principal deles é esse. O Atlético é muitas vezes mais chamado de Galo do que propriamente de Atlético. São poucas as pessoas que não chamam o Atlético de Galo. Galo muitas vezes o Atlético é utilizado como o sinônimo, né, ou a palavra secundária para você se referir ao próprio Atlético, porque Galo vem à frente. Então, se eu não me engano, eu não fiz esse teste recentemente, mas uma vez eu fiz o teste também de pesquisar Galo no Google Maps e cai também na Arena MRV, na sede de Lourdes, já caiu até no Mineirão, hoje não mais, porque o Atlético não joga lá mais, mas é um mascote fortíssimo e tem todos esses quesitos. Ser um mascote imponente, ser um mascote que agita a torcida no pré-jogo, com aquela correria que ele apronta com a bandeira de uma ponta até outra. Ele tem uma série de situações engraçadas mesmo, envolvendo o próprio personagem, de maluquices feitas pelo Galo doido ao redor do campo, que dão essa personalidade, por ser um mascote que representa demais o time. Então, acho que o Galo doido ele vai aí pro Brabo e é um forte concorrente à primeira posição. E eu acho que dos mascotes, né, Rafa, é o que mais está na boca do povo, não só dos torcedores atleticanos. Hoje tem jogo do Galo. É muito comum, ou talvez mais comum, você escutar isso dos torcedores, o Galo joga hoje, do que escutar, hoje tem jogo do Atlético. Então, a palavra Galo, o termo Galo, ele é realmente ali usado basicamente de forma casual. E isso eu acho muito interessante e acredito que não, neste ponto, Rafa, não tem outro mascote do Brasil que chegue perto do Galo do Atlético. E aí, Rafa, a gente passando aqui para os próximos 3, aí eu queria ver com você o seguinte, já joga aí o seu blé, que você já tinha na manga, e depois a gente vai definir os 2 últimos ali para a última vaga do Brabo. A minha questão é a seguinte, ao definir aqui o blé, e na verdade eu não vou definir, eu vou jogar essa bomba para você, a gente já vai saber naturalmente qual é o último Brabo. Por quê? Porque eu tenho uma dúvida muito grande entre o coelho e a baleia. Porque essa baleia é muito fofa, cara. É uma baleia que faz você dar risadinha antes do jogo. Olha lá que bonitinha a baleia dando pulinho. Olha lá como é que ela pula bonitinho dentro do campo. Ih, que gracinha. Agora, o coelho do América também é um mascote simpático. Só que ele, assim, eu não sei se a gente tem um outro coelho como mascote no Brasil. E também não sei se temos um outro peixe, mas na verdade não é nem peixe, é uma baleia. O Santos é conhecido como peixe, o mascote é a baleia. Então já fica com essa dualidade. Eu tenderia a jogar a baleia pro blé. Mas se você já disse no começo do podcast de hoje que você é um grande adepto da dupla baleinha. Então, se você quiser mudar aí essa configuração, fique à vontade, porque eu também não tenho o menor apreço pelo coelho do América.
Ô, Rafa, é uma dúvida cruel, porque é como você disse, eu tenho um apreço porque eu dou gargalhada, porque eu acho engraçado o movimento das baleinhas em campo, né? Elas caem, elas voltam, um movimento ali, de certa forma, diferente e é engraçado. Em relação ao coelho e à baleia, Rafa, eu vou. E não porque eu tenho este apreço em relação ao peixe, é porque. Isso que eu não entendo também, Rafa. Queria te perguntar isso antes. Porque o Santos é o peixe. Caiu na rede, é peixe lelear, ou o Santos vai te pegar, algo assim. E, cara, é o alçapão da vila, é aquela, né, aquela coisa toda. E aí chega no mascote uma baleia. Então, eu não entendo. Você consegue compreender isso? A gente vai considerar o peixe ou só a baleia, Rafa? O que você acha? Boa pergunta, mas a partir do momento que tá tendo esse questionamento, é porque a baleia barra peixe perdeu pontos. Eu tô sendo um pouco bairrista aqui, talvez. Tá colocado, Rafa. Tá colocado. Então, depois dessa, o coelhão do América vai para legal e as baleinhas do Santos vai pro blé. Exatamente, Rafa. Esse questionamento é o que eu já queria te perguntar, cara. É muita loucura. E eu vou te falar que eu não sei, viu, Gabriel? É algo interessante a gente pesquisar, porque eu não tenho ideia por que é a baleia e por que o Santos é o peixe. Vou até fazer uma breve pesquisa aí, enquanto você direciona a nossa dupla ali pro brabo. O raposão e a raposinha, né, Rafa? Muito tempo. Eu não sei se você que está frequentando mais os estádios aí, fazendo a cobertura dos jogos, Rafa, nos jogos do Cruzeiro estão tendo os dois ou só o raposão? Porque eu lembro que teve uma época que a raposinha parou de ir, né? Não, tá tendo os dois. E eu acho essa dupla sensacional, cara. E assim, o Ronaldo tentou deixar o Raposão fofo. Ainda bem que a torcida do Cruzeiro interviu e não deixou que esse absurdo acontecesse. Mas o Ronaldo tentou deixar o Raposão fofo e depois eles só remodelaram. Mas eu gostava mais do Raposão antigo, pra te falar a verdade. Mas eu acho os dois uma dupla sensacional, porque o Raposinho, ele pequenininho, com aquela passadinha curta, sai correndo no estádio. Só que ele não é aquele fofinho, né? Como é o caso do Biriba ou da própria dupla de baleias. Eles fazem ali algumas peripécias, mas mais de quem tá aprontando do que quem tá fazendo algo bonitinho. E o Raposão é imponente, né? Então ter a figura do Raposão ao lado do Raposinho impede que a fofura seja alcançada. Aí vira um negócio mais divertido que fofo. E os dois fazem aquela correria dentro do campo. Agora o Cruzeiro tem um cerimonial especial para o Raposão e para o Raposinho no pré-jogo. Eles saem com fogos de artifício, até acho aquilo um perigo, mas se tá liberado, tá liberado. Então são dois mascotes que fazem uma festa legal. A Raposa é muito imponente também pelo Cruzeiro. Não é tão associativo como o Galo é para o Atlético, mas a Raposa é única, né? Temos outras raposas, mas muito menos conhecidas pelo Brasil, e o fato de ser um mascote em dupla e cada um com sua personalidade é que faz com que eu goste muito do Raposão e do Raposinho. E o Raposinha, como você disse, né, Rafa, é o filhote encrenqueiro. Isso. Vamos dizer dessa forma. O filhote que está aprendendo as ações com seu pai, vamos dizer assim, ou com seu mentor, o Raposão. Então é bem legal mesmo, bem interessante. Ficaram então, Rafa, no brabo, o índio condá, o porco, o galo e as raposas, Raposão e Raposinha. Tem alguma dúvida para quem você vai lançar ao icônico? Eu não, Gabriel. Acho que a gente até já deu um spoiler ali de quem seria. O Galo, ele é diferente, cara. Ele é diferente, porque além de ser um mascote, pensando só no mascote em si, que é maluco, que é imponente, que faz uma série de maluquices na beira do campo, dentro do campo. O Galo Doido já chegou a ser suspenso de jogo por conta de coisa errada que ele fez no gramado, gesto errado que ele fez, ter invadido a arquibancada. O Galo Doido já chegou a ser suspenso. Então ele leva pro personagem o fato de ser doido. E por todas as questões que envolvem essa associação do Galo ao Atlético. O Atlético é mais Galo do que Atlético. Então, não tem nenhum mascote aqui no Brasil, e eu diria até no futebol mundial,
que tem um mascote que fala mais alto do que o próprio nome da instituição. Então, por isso que o Galo é o primeiro. Mas desses 4 aí do Brabo, eu só tenho um pouco menos de apreço pelo porco, mas o Índio Condá é maravilhoso, Raposão e Raposinho também são um espetáculo à parte durante o pré-jogo, mas, repito, não é aquele espetáculo que vai te deixar com o coração calminho. É um espetáculo que tem seus momentos divertidos, mas de 2 mascotes que também sabem ser imponentes, no caso do Raposão e do Raposinho. Muito bem, Rafael Mendonça, a gente chega no fim, então, dessa lista, com blé para os leões aí do PC Fortaleza e também o Leão da Barra do Vitória da Bahia, o Guerreirinho do Fluminense e as Baleias do Santos. Rafa, última vez, Baleinhas do Santos ou Biriba? As baleinhas, ainda prefiro as baleinhas. O Biriba não dá, cara. Não dá. As biribas, pelo menos. As biribas não, as baleias, pelo menos, ainda arrancam alguma gargalhada, né? O Biriba te dá vontade de adotar um cãozinho, que, claro, é uma grande ação, mas não é com esse objetivo que o mascote vem para dentro de campo. Então, não dá. O Biriba não dá, cara. Mascotes legais, Rafael. Vamos com o leão da ilha, né? O leão do esporte, o urubu do Flamengo, o vozão do Ceará e o coelho do América. Os brabos de hoje, o Índio Condá, o porco do Palmeiras e também Raposão e Raposinha. E o icônico, o maior de todos do Brasil, o Galo Doido. Bom tamanho, Rafael? Bom tamanho, não fiquei com a consciência pesada, peço perdão aos botafoguenses que se sentiram ofendidos pelo Biriba, mas acho que os próprios botafoguenses pensam mesmo de mim em relação ao Biriba. Inclusive tem um áudio engraçadíssimo de um torcedor do Botafogo criticando o mascote Biriba. Acho que mostra um pouco dessa falta de personalidade do mascote botafoguense. É isso então, Rafael Mendonça, chegando ao fim de mais uma edição do Esporte em Foco. Um grande abraço para você, Rafa. Abraço, Gabriel. Prazer estar na sua companhia e sempre na regressiva pelo episódio 100. O Brasil vai parar no dia do episódio 100. Fiquem de olho. Uma festa gigantesca com toda certeza, Rafael Mendonça, e um grande abraço também para você que se ligou aqui no Esporte em Foco, nosso 27º episódio. Um abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau!